pessoal, eu sou o pastor e professor Thiago Titilo e quero te convidar para continuar conosco no nosso estudo sobre o Apocalipse de São João. No capítulo 13 nós temos algumas informações que nos ajudarão a entender não apenas o contexto, mas a ocasião em que o Apocalipse foi escrito. João vê duas bestas no capítulo 13, uma que emerge do mar, no versículo 1, e outra que emerge da terra. Sendo que a besta que emerge do mar, ela tem uma de suas cabeças golpeadas, no versículo número 3. Mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. É interessante que Roma, quando Nero comete o suicídio no ano 68, ela passa por uma falta de segurança política, uma instabilidade política. Parecia que o império estava à deriva. E como nós vimos quando falamos da identidade do sexto rei, Nero, vimos que no capítulo 17 fala que depois desse sexto rei deveria vir um que duraria pouco tempo. E vimos que não apenas esse sétimo rei durou pouco tempo, mas os três que se seguiram duraram pouco tempo. Os três juntos, Galba, Otto e Vitélio, não permaneceram mais do que por 1 ano e meio. E nesse momento Roma parecia desmoronar, até que Vespasiano assume o Império Romano e o recoloca nos trilhos. É como se esta cabeça que fora cortada numa ferida mortal tivesse sido curada e esta besta tivesse sido reavivada, ressuscitada. Esse é o contexto da passagem que nós estamos vendo aqui. Só que João vê também, além da outra besta que emerge da terra, da qual nós falaremos, ele registra também que esta besta que emerge do mar, que representa Roma, teve autoridade para agir por 42 meses perseguindo os cristãos, abrindo a sua boca em blasfêmias contra Deus para difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Nós, cristãos, nós estamos, conforme diz o apóstolo Paulo, assentados no céu com Cristo. O texto bíblico de Efésios 2 diz que nós nos assentamos com Ele nos lugares celestiais. E o tabernáculo é o lugar da presença de Deus. É uma referência à igreja, aqui em Apocalipse capítulo 13. E esta igreja foi perseguida, segundo este verso 5, por 42 meses. Não é impressionante, porque nós não nos impressionamos com a capacidade de Deus predizer o futuro. Não é impressionante que a perseguição de Nero contra os cristãos tenha começado em novembro do ano 64 e tenha permanecido até junho do ano 68. Se você fizer as contas, nós temos 42 meses. João estava avisando a igreja que ela seria perseguida por 42 meses. A outra imagem que João vê subindo da terra é a imagem de uma besta que não é o poder político, como a besta que emerge do mar, Roma, mas é o poder religioso. Nós vemos esta besta emergindo da terra que possuía 2 chifres parecendo cordeiro, mas falava como dragão, exercendo toda a autoridade da primeira besta, conforme o verso 12, na sua presença, fazendo com que os reis da terra e os seus habitantes adorassem a primeira besta cuja ferida mortal fora curada. O povo, a liderança religiosa de Jerusalém estava fazendo com que as pessoas se unissem a Roma na perseguição aos cristãos, estava induzindo a população a pensar que Roma estava correta ao perseguir os cristãos. Mas o verso 13 é determinante. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo faz do céu descer à terra diante dos homens. A menção a sinais não quer falar de milagres, mas quer falar que esse poder é um poder religioso. Quando se fala em sinais, prodígios, nós temos em vista aqui algo religioso. E essa besta é o sacerdócio religioso
de Jerusalém, juntamente com o poder político, passa a perseguir os cristãos. Inclusive, foi quem fomentou Roma a perseguir os cristãos. Quem induziu Roma a perseguir os cristãos foi a liderança religiosa de Jerusalém, foram os sacerdotes de Jerusalém, foi o Sinédrio de Jerusalém. E interessante é o verso 18, quando vai se referir à besta de maneira genérica, retomando a besta que emerge do mar, o Império Romano, ele vai afirmar, João, o seguinte: aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é o número de homem. Ora, esse número é 666. Quando nós olhamos o valor alfanumérico das letras que compõem o nome de Nero, Neron Kaiser, Nero César, no alfabeto hebraico somente consoantes. Nós temos aqui as letras hebraicas que correspondem ao N, ao R, ao W e ao N, para compor o nome Nero em hebraico. E o N tem o valor alfanumérico de 50, enquanto o R tem o valor de 200. O W tem o valor de 6 e o N, como já vimos, o valor de 50. Então temos 50, 200, 6 e 50. Temos aqui 306. E quando nós olhamos o nome Kaiser, César, com as letras que correspondem ao Q, ao S e ao R do nosso alfabeto, vemos que o Q tem o valor alfanumérico de 100, o S de 60 e o R de 200. Formando aí o somatório de 100 com 260, 360. Somado com os 306 de Nero, nós temos 666, uma referência velada a Nero. Bom, eu espero que esse estudo tenha abençoado a sua vida e quero te convidar para estar comigo no próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até lá.